Olá! Hoje no Conselho do Ergonomista eu vou falar sobre recomendações ergonômicas e até que ponto elas devem ser específicas. Bom, no plano de ação que você vai oferecer junto com o seu trabalho, seja avaliação ergonômica preliminar, seja análise ergonômica do trabalho, seja qualquer atividade que você fizer dentro da empresa e que gerem recomendações. Quando geram recomendações, você vai colocar, obviamente, num plano de ação para que ele possa ser executado, visualizado, acompanhado. Mas até que ponto essas informações precisam ser específicas? Até o ponto que você reconhece que a especificidade da informação que você está colocando ali é compreensível para a empresa adotar aquela recomendação, ir atrás daquela recomendação, comprar aquele equipamento que você colocou e que ela possa entender como ela sozinha ou como só essa informação sozinha já se basta, tá? Então, por exemplo, se você quiser especificar uma cadeira, um tipo de cadeira, uma marca, um modelo, né? Eu não costumo especificar marca, modelo de cadeira, assim, nos meus planos de ação. Eu especifico as características que esse mobiliário precisa ter, né? Então, mas se você for especificar, vamos supor uma cadeira estofada com braços, rodízios, enfim, você coloca lá. A empresa ela vai conseguir, a partir da sua informação, comprar aquele equipamento e disponibilizar para os trabalhadores. Agora, quando você vai avaliar uma situação de trabalho que exige uma alteração do layout, que exige a compra ou a confecção de algum equipamento específico para ser usado ali naquele local, uma situação mais complexa, né? Você pode sim indicar, né? Olha, alteração de layout, disponibilização de uma mesa pantográfica, de uma esteira. Só que assim, como muitas vezes essas recomendações elas são em conjunto, né? É o conjunto dessas informações que vai fazer a melhoria de fato acontecer ali. Pode ser que você sozinho não consiga fazer essa determinação. Você não vai conseguir talvez fazer um desenho, uma forma, né, exata daquilo que você está imaginando, daquele layout e a medida exata da altura da mesa ou do comprimento dessa esteira que você está colocando ali. E aí é que entra a questão da especificidade. Eu vou até onde? Eu vou tentar colocar nessa linha do meu plano de ação a minha expressão a respeito do que eu preciso mudar. Como eu estou falando aqui, mudança de layout, inserção, inclusão de uma esteira e mesa pantográfica, e coloque, como você não tem essas especificações de medida, coloque que você precisa fazer isso com validação conjunta de equipe multiprofissional. Por isso que no seu trabalho você deve, quando você vai fazer uma proposta, né, você tem que saber, você tem que ter em mente o que você vai oferecer para essa empresa como recomendação. Tem que estar claro se você vai oferecer, além das recomendações, os projetos técnicos, o que vai envolver um estudo mais aprofundado e talvez um estudo em paralelo à sua análise ergonômica. Eu já vi isso e depende da formação que você tem, do profissional que você é, né, da sua formação, você oferecer um projeto. Eu, por exemplo, não ofereço um projeto, eu não tenho formação para oferecer um projeto de uma estação de trabalho com tudo considerado, não tenho, então eu não ofereço isso. Se o seu trabalho oferecer isso, você pode sim, claro, colocar todas as especificações no plano de ação para ser executado segundo o documento XYZ. Mas se você não faz isso, então você deixe claro, né, que naquela recomendação vai ser necessária uma discussão multiprofissional. Você sozinho e numa reunião, né, numa visita de coleta de dados, naquela hora ali que você está fazendo o relatório, você não vai ser capaz de colocar essa informação 100% no seu relatório, né, na sua análise e fazer com que ela seja implantada 100%, até porque muitas vezes isso envolve um custo mais elevado. Mas quando você está montando o plano de ação, você tem que ter em mente o quê? Que a sua recomendação ela precisa ser específica para resolver aquele problema. Ela vai ser específica
Na medida que você consegue determinar, né? Quanto mais específica ela vai ser, quanto mais você consegue determinar se aquela recomendação que você está sugerindo é uma recomendação pronta, é uma recomendação que você compra num site, numa loja, ou se você só vai especificar que precisa de um projeto, mas você não vai colocar detalhamento, né? Então é bem importante você ter em mente isso, porque não basta só você colocar, fazer pausas, fazer ginástica laboral, isso não resolve risco ergonômico, né? A pessoa que está exposta a uma situação de, por exemplo, manuseio de carga, de má postura, não é só ginástica laboral que vai resolver, não é fazer pausa que vai resolver, não é rodízio que vai resolver. Essas informações, né, esses meios também são utilizados, mas são meios de controle, são meios regulatórios, são mecanismos de regulação, mas não são meios de eliminação dos fatores de risco. Então tenha sempre em mente o quanto mais específico você for, melhor. Mas você também tem que ter em mente que algumas informações você vai precisar de detalhamento, né, e de ajuda de outros profissionais para que aquela melhoria seja implantada. Então, fica esse conselho, essa dica, e se esse vídeo também te ajudou a esclarecer aí, curte aqui, compartilha, comenta, deixa sua opinião para mim, segue o meu perfil e me acompanhe no próximo Conselho do Ergonomista.